Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar Anjos e Demônios. Não é o título daquele filme, aquele livro famoso, não, que se transformou num filme, não é nada disso. É a visão espírita de anjos e demônios. No livro, o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo, que vai tratar sobre o mundo espiritual ou dos espíritos. O primeiro capítulo vai falar sobre espíritos e nós estamos no último item, anjos e demônios. São as questões 128, 129, 130, 131. Depois começa um outro capítulo. Então, anjos e demônios. Antes da gente ler, eu vou só focar algumas questões, depois vocês vão até o Livro dos Espíritos e leiam na íntegra, né? As questões de 128 até 131 para entenderem melhor. É como se fosse um resumo para vocês depois terem mais facilidade no estudo e na leitura. Anjos e demônios, né? Anjos bons são os seres do bem e os demônios do mal. Antes de mais nada, a gente vai recordar o que a gente estudou até aqui no Livro dos Espíritos, que diz que Deus criou a todos de maneira igual. São todos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Se vocês tiverem dúvida, assistam o vídeo que eu fiz sobre a progressão dos espíritos, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas é simples, Deus criou todo mundo, né, partindo do zero. Foram adquirindo conhecimento, tendo experiências, optando e trilhando o seu caminho. Então, a pergunta de número 128, Kardec perguntou o seguinte aos espíritos: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Eles são diferentes, né? Os espíritos responderam assim: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, vamos pensar de maneira otimista, é o nosso futuro. Nós estamos trilhando o nosso processo de evolução e um dia nós seremos espíritos puros. Um dia, não estou dizendo que hoje. Questão de número 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Dizendo assim, poxa, o Kardec falou, olha, se está errado você pensar que Deus deu privilégios a alguns, criando seres já desde o início perfeitos, né? Por que isso está em todo lugar? Como é que isso acontece? Será que não é verdade? Os espíritos responderam: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Então, imagine você vai numa escola que tem desde o jardim da infância até o ensino médio completo. E aí você vê uma pessoa que está concluindo o terceiro ano do ensino médio, já com bons conhecimentos de leitura, escrita, matemática, e você acha que ela já nasceu desse jeito, sabendo, não. Ela trilhou o caminho passo a passo. Se você está lá no jardim da infância, você fala, nossa, olha, aqui fazem mágica, você entra sem saber nada e sai já com pleno conhecimento. Não é assim.
Nós não vimos todo o desenrolar da história, nós vimos só uma parte dela. Então, nós acreditamos que esses seres já foram criados desse jeito porque a gente não viu como isso aconteceu. Nós sabemos, através de informações que os espíritos nos trazem, que Jesus comandou, organizou, planejou a formação do nosso planeta, que aconteceu há bilhões de anos. Então, Jesus já era essa potência infinita de conhecimento, de bondade, de amor, há bilhões de anos. Não é que ele, pumba, né, apareceu já no mundo assim. Ele vem se desenvolvendo, evoluindo, e ele já era uma potência fenomenal há bilhões de anos. Kardec pergunta o seguinte na questão de número 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? São pessoas, né, espíritos que só se preocupam com o mal. A resposta dos espíritos: se houvesse demônios, seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente votados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Então, assim como Deus não criou os seres perfeitos, que são os anjos, ele não criou também seres eternamente destinados ao mal e ao sofrimento. O mal é apenas a ausência do bem, assim como a escuridão é só a ausência da luz. Nós já estivemos em situação muito pior do que estamos agora. E o mal não habita fora, ele habita dentro de nós, nos nossos chiliques diários, nas nossas raivas, na nossa criança pirracenta que não aceita as coisas, estrebucha com tudo. De qualquer maneira, nenhum ser é eternamente destinado ao mal. Um dia, demore o que demorar, ele vai entender, né, que o bem é o destino de todos nós e vai parar, né, de insistir numa coisa. É como eu quisesse provar que a escuridão tem vida própria. Não, ela é simplesmente a ausência da luz. Basta eu riscar um fósforo num quarto escuro que o quarto se ilumina. Então a escuridão deixa de existir. O que existe é a luz. Nós viemos de experiências terríveis, de hábitos recrimináveis, mas estamos tentando fazer a nossa parcela. Nós estamos tentando nos modificarmos, sermos um pouco melhor e deixar esse mundo também um lugar um pouquinho melhor para se viver. Então, hoje nós concluímos isso. Só um detalhe: o sentido de Satanás é oponente, aquele que se opõe a Deus. Não é aquele ser, né, com chifre, com rabo, com pés de bode, não. Isso é uma fantasia para que a gente visualize, a gente personifica o mal assim, não. Existem seres dedicados ao mal? Existem, né? Nós, nos nossos piores dias, somos seres dedicados ao mal, mas não somos eternamente dedicados ao mal.
Como eu falei, o mal é apenas a ausência do bem. Mais cedo ou mais tarde, isso tudo vai se modificar e se transformar. Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, aproveite e se inscreva no canal, ative a notificação, assim quando eu postar um novo vídeo você vai ser avisado. Curtam, compartilhem, comentem. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.